Meus amados irmãos, queridos ouvintes, bom dia, a paz do Senhor, tudo bem? Graças a Deus estamos aqui, firmes no nosso propósito. Ontem eu estava praticamente quase sem voz, por isso não trouxe aqui o estudo de Salmo, né? Vocês podem perceber, a minha voz ainda não está assim bem, né, no estado normal, mas vamos estar aqui meditando na palavra do Senhor. Meus queridos, o Salmo 69, ele contém 36 versos. Eu selecionei aqui alguns versos, né, que é o centro aqui do Salmo, e estarei explicando apenas alguns versos e fazendo um resumo total, tá bom? Estarei fazendo isso para o vídeo não ficar muito extenso e muito cansativo para vocês, tá bom? Vamos lá? Vamos lá para o verso 1 e 2 que diz assim: Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Olha só. Meus queridos, há momentos em nossas vidas que acontece aqui como aconteceu com Davi, né? Davi estava passando por uma situação muito difícil. Aqui não sabemos qual era a situação difícil que ele estava passando. Não sabemos qual era, mas sabemos que ele estava passando por uma situação difícil. Que ele diz aqui, ó, que as águas entraram até a minha alma. Há momentos em nossas vidas que ficamos assim, é isso mesmo, como Davi, que as lutas que enfrentamos é tão grande que parece querer nos sufocar, né? Meus amados, há duas formas do problema vir na nossa vida e precisamos saber disso. Primeiro, ele vem sem a gente ir atrás, sabe? Você está ali no seu lugarzinho, você não procura o problema, mas ele vem. Então são situações que o próprio Deus permite com um propósito na frente. E tem o segundo, quando nós mesmos vamos atrás do problema e procuramos. Deus primeiro deixa a gente ali passar um tempo para a gente cair em mente assim que a gente errou, para a gente aprender com os nossos erros. Mas lá na frente Deus é misericordioso, Ele nos ajuda sim. Tá bom? Então, meus amados, olha o que Davi diz aqui. Atolei-me em profundo lamaçal, onde não consigo ficar de pé. Então, quando a gente lê, a gente percebe o quê? Pecado. Não sabemos o que foi. Davi, ele se sentiu atolado em uma situação que ele não sabia o que fazer. Mas o que Davi fez? Ele orou e clamou a Deus. Então, não sabemos, pode ter sido uma decisão que Davi tomou sem buscar a direção de Deus e ele estava pagando preço por aquilo. Então precisamos ter muito cuidado aí. Aqui aprendemos, meus irmãos, uma grande lição também. Se as águas, as lutas chegaram até o seu pescoço, você que está me ouvindo, clame ao Senhor e com certeza Ele vai te socorrer. Ah, irmã Dani, mas eu errei, eu falhei. Mas se você se arrepender, se converter dos seus maus caminhos e pedir o socorro de Deus e perseverar em oração, Deus ele te socorre e ele te ajuda também. Vamos aqui para o verso 3 que diz assim: Estou cansado de clamar, secou-se minha garganta, os meus olhos desfalecem, esperando o meu Deus. Meus queridos, há situações em nossas vidas também. Nós nos encontramos assim. A gente se identifica aqui. Desejamos tanto a solução para aquele problema que oramos, clamamos e esperamos e nada vemos acontecer na nossa vida. Aparentemente, que nos sentimos cansados de esperar. Você, querido ouvinte que está me ouvindo nesse momento, quem sabe há muitos anos você vem orando, você vem buscando algo no Senhor. E hoje você olha e diz assim, mas cadê a resposta da minha oração? Eu estou cansado até mesmo de clamar, porque quando você vai clamando, você vai orando e você não vê resposta,
qual é o primeiro sinal? Você começa a desfalecer, você começa a desanimar. Mas a palavra do Senhor diz que aquelas pessoas que esperam no Senhor, as suas forças serão renovadas. Você não está esperando no homem, você está esperando em Deus. Então, o que eu digo para você? A palavra do Senhor diz lá em Eclesiastes capítulo 3, que para todas as coisas debaixo do céu há um tempo determinado para acontecer. Então, se ainda não aconteceu, por mais que você está cansado de esperar, mas fica firme na presença de Deus, continue batendo na porta, que essa porta vai se abrir. Chegará o momento exato das promessas de Deus se cumprir na sua vida, tá bom? E da resposta que você tanto tem buscado chegar na sua vida. Vamos lá, para o verso 7 ao 9. Porque por amor de ti tenho suportado afrontas, a confusão cobriu o meu rosto. Tenho me tornado como estranho para com os meus irmãos, e um desconhecido para com os filhos de minha mãe. Pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Olha só, meus irmãos, esta é uma profecia a respeito do Cristo. É isso mesmo. Davi, há muitos anos atrás, acredito que Davi nem tinha noção dessa profecia. Mas, para vocês terem uma ideia, ela se cumpriu lá no Novo Testamento. O próprio Cristo, ele também falou, essa frase, que o zelo da casa do Senhor o consumia. Lembra daquele caso lá em que Cristo, Jesus, ele entra no templo, um templo que foi feito para adorar a Deus, e ali havia pessoas com mercadorias fazendo da casa do Senhor comércio, que Cristo ali, ele ficou irado, ele virou as mesas, expulsou aqueles mercadores dali. Então, é onde se cumpre, o zelo da casa do Senhor me consumia. Então, meus amados, trazendo aqui para a nossa vida também, quando nós temos um compromisso sério com Deus, com as coisas de Deus, e sabemos que as coisas de Deus é santa, que não podemos brincar. Quando a gente vê pessoas brincando com as coisas de Deus, quando a gente se depara com tal situação, que a gente vê que é contrário a palavra de Deus, a vontade de Deus, a gente também fica ali como Cristo, A gente se ira dentro de nós, a gente fica com aquela tristeza, aquela angústia por ver as pessoas brincando com as coisas de Deus. E isso atrai inimigos para nós, porque quando você tem aquele zelo pela casa de Deus, pelas coisas de Deus, então você atrai o ódio, a ira daquelas pessoas que brincam com as coisas de Deus. Mas devemos continuar assim, amando a Deus e cuidando das coisas que são dele, e sabendo que as coisas de Deus são santas e não podemos brincar com elas. Vamos aqui, 13 ao 14. Eu, porém, faço a minha oração a ti, Senhor, num tempo aceitável. Ó Deus, ouve-me, segundo a grandeza da tua misericórdia, segundo a verdade da tua salvação. Davi diz aqui: eu, porém, Senhor, faço a minha oração a ti em tempo aceitável. Irmã Dani, o que é um tempo aceitável? Meus irmãos, o tempo é hoje. É isso mesmo, a hora é agora. Irmã Dani, como assim? Tempo aceitável. É o tempo que eu e você podemos dobrar os nossos joelhos e invocar o nome do Senhor, não importa o lugar que você estiver. Naquele momento você entrará na presença do Todo-Poderoso. Este é o tempo aceitável. O tempo que a Bíblia diz que Deus está se deixando ser achado por mim e por você. Esse é o tempo aceitável. Então, não perca tempo. Busque a presença de Deus em oração. É isso mesmo. Antes, de Cristo vir e cumprir a sua missão, havia um véu de separação entre nós e Deus. Havia uma divisão
Então, quando Cristo ele cumpre o seu chamado, a sua missão, morrendo na cruz do Calvário, aquele véu que nos separava de Deus, ele foi rasgado. Então, hoje, eu e você temos livre acesso à presença de Deus. Olha, você consegue entender a dimensão disso aqui? Eu e você somos criatura, somos filhos de Deus. E qualquer momento que eu e você chamar por Deus, qualquer momento que nós desejar buscar e falar, Senhor, qualquer momento, você entra direto na presença de Deus. Você não precisa ir ao pastor, ao irmão. Ora por mim. Sim, é aí onde entra a intercessão. Aquela pessoa ela vai interceder a Deus por você. Mas você não pode ficar só mandando as pessoas orar por você. Você tem livre acesso à presença de Deus. Quando você pede para alguém te ajudar em oração, orar por você, pela sua causa, é apenas algo a mais para a pessoa te dar um reforço em oração. Mas você não pode deixar de orar. Então ore, busque a presença de Deus. Não perca tempo. Estamos vivendo o tempo aceitável, que muito em breve Deus não se deixará mais ser achado por mim e por você. Então, é tempo de buscar Deus. Vamos lá, 30 e 31. Louvarei o nome de Deus com cântico e engrandecê-lo-ei com ação de graças. Isto será mais agradável ao Senhor do que o boi ou bezerro que tem pontas e unhas. Olha só, se formos gratos e obedientes, Deus se agrada mais do que com o nosso sacrifício. Tem pessoas que ficam sacrificando, até mesmo o seu corpo, fazendo o seu corpo sofrer, prejudicando a sua saúde. Até mesmo é correto fazer o jejum, é muito importante, mas tem pessoas que ficam pecando, desobedece a Deus, só fica fazendo coisa que não agrada a Deus e depois fica se sacrificando com extensos jejuns, castigando o seu corpo. E Deus está olhando e dizendo, eu não quero sacrifício, eu quero obediência, eu quero que você seja grato a mim. Então, querido ouvinte, Deus não quer o seu sacrifício, Deus quer a sua gratidão e a sua obediência. Louve o nome do Senhor e conte as maravilhas dele. Vamos aqui para finalizar, 33. Porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os cativos. Deus ouve os necessitados. Olha só, querido ouvinte, qual é a sua necessidade nesse momento? Saiba que se você orar nesse exato momento a Deus, Ele vai te responder e Ele vai suprir todas as suas necessidades. E para você que está cativo, escravizado por algum tipo de pecado, você deseja abandonar essa vida e viver tudo o que Deus tem preparado para a sua vida, você quer sair dessa situação? Eu te dou um conselho, busque ao Senhor. Ele não vai te desprezar, Ele vai te acolher em seus braços e tem mais, Ele vai mudar a sua história. Amém? Graças a Deus, que o Espírito Santo, Ele possa continuar falando ao seu coração. Medite nessa palavra, tá bom? Que Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.